aparentando algo que não somos. Agora, até as igrejas que já têm um alinhamento, a ramificação, como por exemplo o movimento pentecostal, o movimento batista, já existe a divisão da divisão da divisão. Não concordam entre si porque não tem a visão. Eles têm a divisão, duas visões racionais. Eles não estão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas estão sendo guiados pela árvore do conhecimento, do bem e do mal, cheia de teologia, cheia de racionalismo. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo pelas vossas vidas. Irmãos, o tema que eu tenho para passar para vocês é um tanto polêmico e é um tanto indigesto, principalmente para aqueles que já são cheios de cursos de teologia, cheios de cursinhos e doutrinismo e que são aprisionados a placas denominacionais, onde somente a doutrina e a liturgia que eles seguem dentro da placa denominacional deles é que é válida. Ou seja, irmãos que pensam de uma forma diferente do pensamento deles, eles consideram hereges ou eles consideram incapazes de ter comunhão. Vocês estão preparados para ouvir isso? Eu quero abrir com vocês em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e versículo 12, que diz assim: visto então que todas estas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas deveis ser em toda santa conversação e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo serão dissolvidos e os elementos ao calor fervente derreter-se-ão? Irmãos, a palavra apressando-vos, em algumas traduções, como a João Ferreira de Almeida diz, apressando, fala claramente que nós temos a capacidade de apressar a vinda de Jesus. Mas, irmão Francis, como nós vamos apressar a vinda de Jesus? Através da maturidade espiritual. Irmãos, tempo de igreja não é tempo de maturidade espiritual. Quantas pessoas vocês conhecem que estão há décadas dentro da igreja e não conseguem nem perdoar um filho, não conseguem nem perdoar um parente, não conseguem nem perdoar um irmão em Cristo? Isso é maturidade? Em Mateus, na oração do Pai Nosso, no capítulo 6, Jesus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele deixa bem claro: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Está escrito. O perdão ele não é 7 vezes, mas 70 vezes 7. Dando uma ampla gama, um amplo entendimento de que o perdão ele tem que ser sempre. É evidente que eu só posso perdoar quem me pede o perdão. Como é que eu vou perdoar quem não me pediu perdão? Agora, a palavra é clara quando diz: se possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Jesus também ensina: amai os vossos inimigos, ame os vossos inimigos. E aí Paulo vai e acrescenta: se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Como é que eu vou dar de comer e de beber para o meu inimigo se ele estiver longe de mim? Agora, a gente diz que ama os nossos inimigos, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas, é contra espíritos, né? Na esfera espiritual que assediam e manipulam pessoas e fazem com que as pessoas satisfaçam desejos de demônios. Por exemplo, a soberba, a arrogância e o orgulho. Isso é uma coisa santa ou é uma coisa demoníaca? Então, quando eu sou soberbo, quando eu sou arrogante, quando eu sou invejoso, quando eu sou adúltero, quando eu sou homicida, porque o ódio é homicídio, segundo a luz da palavra, eu estou servindo ao Espírito Santo ou estou servindo a espírito de demônios? Polêmico, né? Mas nós temos que ter essa realidade e nós temos que começar a amadurecer a nossa mente, né? Como diz a Escritura, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não podemos mais viver na impiedade. O que é impiedade? É quando você sabe que é errado e você continua fazendo errado porque você sabe que Cristo vai te perdoar. Irmãos, todo pecado contra a carne será sim perdoado, mas quem está pecando contra o Espírito Santo de Deus não receberá perdão. Quando você usa o sangue santo, sem mácula, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para continuar pecando deliberadamente, já não resta mais nenhum sacrifício pelo pecado. Você já está se condenando a si mesmo, você já está sendo marcado pela besta na sua fronte, pensamentos, e na sua mão direita, conduta. Porque a sua atitude não representa o Deus que você diz ser filho. A sua atitude representa um outro ser que se considera Deus, mas que é demônio, que é o diabo e Satanás. A árvore se conhece pelos seus frutos.
Como nós vamos apressar a vinda de Jesus se nós não temos ainda a maturidade espiritual, que é expressar o caráter de Cristo, o amor, a mansidão, a humildade, a longanimidade, o suportar uns aos outros em amor? A realidade é essa. Jesus não volta porque não tem uma noiva para ser arrebatada. É evidente que irmãos no mundo inteiro estão começando a amadurecer nesse propósito. O Evangelho ele tem sido pregado a toda criatura. Só que, irmãos, se nós não vivermos o Evangelho que pregamos, qual é o sentido de pregarmos? Porque primeiro é a minha trave, depois o argueiro do olho dos irmãos. Como é que eu vou pregar amor se eu não tenho amor? Como é que eu vou pregar fidelidade se eu não sou fiel? Como é que eu vou pregar honestidade se em qualquer desculpinha eu dou uma mentira? Quantos no trabalho, o patrão liga e pergunta, o que você está fazendo? Ah, não estou fazendo nada. Ah, estou muito ocupado. Vem um ente querido e liga, ah, preciso da tua ajuda agora, eu não posso, eu estou ocupado, sendo que você não está. Quem nunca passou por isso? Quem nunca fez isso? Quem nunca mentiu deliberadamente? Ah, mas é porque, né? Sempre tem um jeitinho. Essa é a vida do crente morno, que vai ficar e vai ser vomitado da boca do cordeiro. Irmãos, eu exorto-vos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos acordar, vamos amadurecer. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, se vocês perdoarem as ofensas das pessoas, o Pai perdoará as vossas. Mas se vocês não perdoarem as ofensas das pessoas, o Pai também não perdoará as vossas. Ainda em Mateus diz, quando você for levar a sua oferta ao altar e lembrar que teu irmão tem algo contra ti, não é você contra ele, é ele contra você. Se o teu irmão tem algo contra ti, você tem que voltar, consertar com teu irmão e depois você vai fazer a oferta. A ninguém fiqueis devendo nada, senão unicamente o amor fraternal não fingido. É muito fácil para o ser humano fingir, porque dentro de nós habita uma coisa chamada conhecimento do bem e do mal. Nós temos uma coisa chamada ânimo dobre. Nós criamos uma máscara de santidade, mas Deus conhece o nosso coração. Até onde você vai com a sua máscara? Enganando e sendo enganado pelo diabo. Deus está vendo, irmão. Deus está vendo, irmã. Não adianta ir com a Bíblia debaixo do braço, bem vestido, e orar em línguas. E Baruch haba Bashem Adonai, Yeshua Hariera, Asher Hu Mishvet Yehuda. Não adianta. Deus conhece o teu coração. Se você não consertar, se você não perdoar, se você não crucificar essa natureza caída dentro de ti, você vai ficar. Mas, Senhor, preguei em teu nome, expulsei demônios, curei enfermos. Ninguém expulsa demônios e ninguém cura enfermos se não for pelo poder do Espírito Santo. Mas Jesus responde, eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que o Senhor Jesus quer ensinar com essa palavra de Mateus 7? Que não é a obra, que não adianta pregar, que não adianta louvar, que não adianta fazer milagre, que não adianta orar em línguas, que não adianta curar enfermos, se você não tiver o amor verdadeiro de Jesus Cristo dentro de você, você vai ficar. E Satanás, através do anticristo, do falso profeta, né? Eles vão te destruir. Você quer ficar ou você quer subir? Você quer apressar a vinda do Senhor Jesus Cristo ou você quer que Jesus fique um pouquinho mais no céu porque ainda você não fez as suas coisinhas aqui da terra, não comprou teu campo, não comprou tua casa, não casou teus filhos, não arrumou um marido, não arrumou uma esposa, não comprou teu carro zero, não foi pra praia em Cancún? O que te falta na terra ainda que você não quer que Jesus volte logo? Porque você está atrasando a obra e acha que está servindo a Deus. Porque você prega bonito, você está servindo a Deus. Sendo que ninguém deve se gloriar em obras. Pregar é o Espírito Santo que prega, não sou eu, não é você. Eu falei que esse tema era polêmico. Eu falei que as palavras eram duras. Mas até quando, irmãos, nós vamos ficar aparentando algo que não somos? Aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, diz o Senhor.
Até quando nós vamos ficar atrasando a volta de Jesus e nos dividindo em placas denominacionais, em liturgias humanas, em invenção de homens, seguindo profetas humanos que pereceram através de heresias que foram criadas para justificar pecados do passado? E eu não vou citar aqui aqueles que criaram um grande desapontamento, aqueles que criaram placas e mais placas denominacionais divisivas. Agora até as igrejas que já têm um alinhamento, uma ramificação, como por exemplo o movimento pentecostal, o movimento batista, já existe a divisão da divisão da divisão. Porque não concordam entre si. E por que não concordam entre si? Porque não têm a visão. Eles têm a divisão, duas visões racionais. Eles não estão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas estão sendo guiados pela árvore do conhecimento, do bem e do mal, mas a letra cheia de teologia, cheia de racionalismo, e não conseguem ter comunhão entre si. Sabem por quê? Porque não tem amor, porque não tem paciência, porque não tem longanimidade, porque querem enfiar a doutrina deles goela abaixo dos outros e só entra na minha facção, porque placa denominacional, com perdão da palavra, é uma facção onde somente aqueles que são da mesma panelinha podem congregar juntos. Isso é facção. Pesquisem na internet o que significa a palavra facção. E os facciosos não vão entrar no reino. Está escrito. Fora ficam os cães e os facciosos. O que é o cão? Pedro ensina. O cão volta a comer seu próprio vômito. O que é vomitar? É botar para fora algo que não presta. E a nossa língua vive botando algo que não presta para fora. E a gente volta a se alimentar daquilo. Por quê? Porque a gente é tão narcisista, mas tão narcisista, que a gente não aprende a ouvir o Espírito, mas a gente gosta de ouvir a nossa própria voz. A gente gosta de pregar, a gente gosta de ver pessoas nos seguindo, a gente gosta de ver pessoas seguindo os nossos ideais. Nós queremos moldar as pessoas à nossa vontade, mas quem faz isso não é Jesus, mas é o diabo. E ele pode estar usando você nesse exato momento como uma marionete, e você achando que está edificando o reino. Mas quando o fogo vem, só fica ouro, prata, pedras preciosas. A madeira, o feno e a palha se queimam. Quando a tribulação vem, quando a dificuldade vem, quando a afronta vem, quando o tapa na cara vem, irmão, você se ira, você se inflama, você se amargura ou você glorifica. Porque os discípulos fiéis de Jesus Cristo, quando eles eram açoitados, espancados, assassinados por pregarem o evangelho puro, a sã doutrina, eles glorificavam. A maior prova disso é Estevão. Basta ler Atos 7 que vocês vão entender. Agora em nós, a geração do arrebatamento, a igreja do último milênio, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos sofrendo? O que nós estamos passando por amor a Jesus Cristo? Porque a maioria dos crentes hoje sofre porque fez conta, sofre porque fez um casamento errado na carne, sofre porque vive fazendo a vontade da própria carne e não se submete ao Espírito, Quem tem sofrido pela palavra de Deus são irmãos missionários que vão para a África, que vão para a China, que vão para o Oriente Médio e lá são assassinados, estuprados pelo nome de Jesus. Esses sim, esses estão sofrendo por Cristo. Agora, eu e você estamos sofrendo pelo quê? Por Jesus? Ou pelo nosso próprio ego inflado? Onde as nossas vontades não são saciadas e aí a gente murmura. A gente não sabe nem o que é sofrer pelo nome de Jesus ainda. A realidade é essa. Porque basta um irmão discordar de você que pronto, você troca de plaquinha. Basta alguém falar algo que você se magoou, que você se ofendeu e deu a amargura, brota e vira um câncer, contamina todo mundo à sua volta. Porque o crente, quando ele é satânico, quando ele é guiado pelo diabo, sabe o que ele faz? Ele não vai tentar buscar a paz, ele não vai buscar a unidade, pedindo perdão ou perdoando alguém. Não, sabe o que ele faz? Ele vai de uma em uma pessoa, de um em um irmão, de casa em casa, para dissimular e para manipular e para influenciar a cabeça de outros irmãos para falar mal de uma determinada liderança ou de uma determinada pessoa. É assim que o crente satânico faz. Quem de vocês não viu isso ainda? Eu já, inclusive já passei por isso. E é incrível que essas pessoas não se arrependem, porque elas continuam dissimulando, elas continuam manipulando e elas continuam tentando provar para o mundo inteiro como elas são especiais na obra. Eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou mestre, eu sou evangelista.
Eu preciso provar isso, eles precisam ver o título em mim. Não é assim que muitos líderes fazem. Não é assim. Agora, eu e você que está assistindo esse vídeo, como você está agindo para que o amor de Cristo, para que a verdadeira unção, ela domine e governe a tua alma, mente, vontade e emoções, e você consiga expressar o mesmo caráter que Jesus Cristo expressa nos 4 evangelhos. Essa é a pergunta que você vai se fazer essa semana. Quando você estiver no trabalho, quando você estiver na fila do mercado, quando você estiver abastecendo seu carro, quando você estiver no trânsito, quando você estiver em casa e as provações vierem e pessoas te confrontarem, você passar por situações que você considera divergente, que você considera ruim, você vai respirar fundo e invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo! E você vai crucificar seu ego. Você vai crucificar a carne, você vai crucificar os demônios que te influenciam a pecar. E você vai provar para Deus e para si próprio que você é um cristão de verdade. E não um cristão falso, adornado de ouro, mas que não tem ouro lá dentro. Os irmãos entenderam essa mensagem? Eu peço para quem tem me acompanhado até aqui que possa curtir, que possa compartilhar, que possa se inscrever no canal. Irmãos, é um canal pequeno, é um canal novo, mas como vocês podem ver, a mensagem é direta, não tem rodeios, é sã doutrina, não tem fermento, não defendo placa, não defendo ideologia, não defendo pregação humana, apenas a realidade prática de Jesus Cristo no nosso dia a dia, porque não adianta nada eu ganhar o mundo inteiro e eu perder a minha própria alma. Se essa mensagem faz sentido para você, eu peço, em nome de Jesus, que você compartilhe com mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe ricamente as vossas vidas e que esta palavra possa gerar vida e transformação no seu dia a dia. Deus abençoe.